Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 apenas. A palavra de Deus nos diz nessa noite: Então observei na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, essa palavra me chamou muito a atenção. E eu quero começar aqui dando uma introdução no texto com os irmãos, para que os irmãos possam entender melhor essa passagem. Onde pesquisei bastante sobre tudo que fala. E para introduzir, eu quero falar para vocês um pouco sobre o significado da mão direita. E relacionado ao texto, a mão direita está relacionada à força, poder e autoridade. Já vamos começar vendo aqui que o livro estava nas mãos de Deus. E Deus, Ele é força, Ele é poder e Ele é autoridade. Não apenas a sua mão direita, mas Ele todo. Porque o Senhor em sua totalidade é perfeito. E vemos, irmãos, que aqui eu pergunto ao texto: como é este livro? E o texto nos responde que o livro é em forma de rolo e é escrito em ambos os lados e selado com 7 selos. E me aprofundando mais, quero dizer aos irmãos o significado do número 7 na Bíblia. O significado do número 7 na Bíblia está relacionado à perfeição divina, totalidade, plenitude espiritual, bênçãos, proteção divina e conclusão. Mas também pode simbolizar a aliança entre Deus e a humanidade. Porém, aqui, neste texto, o que mais se encaixa é a conclusão. Porque quando em Apocalipse João começa a retratar sobre os selos, vemos que os selos é o princípio da conclusão de todas as coisas. O selo e suas aberturas é o princípio para que os fins, as profecias venham se cumprir. Irmãos, sabemos que Deus, Ele não começa nada e deixa pela metade. E abrindo aspas aqui, eu entro em um assunto que muitas das vezes nós, hoje em dia, nos pegamos com pensamentos dizendo: acho que Jesus não vai voltar mais, demorando demais, o mundo já está na ruína, parece que as coisas estão só piorando e realmente estão, e Jesus não vai voltar mais. Porém, sabemos que Deus, Ele conclui tudo aquilo que Ele começa. Deus, Ele é aquele que cumpre as suas promessas, porque a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E dando continuidade ao texto, eu quero ler com os irmãos o versículo 2 ao versículo 4, que nos diz: Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de romper os selos? No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou ao menos olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Irmãos, no hebraico, o selo tem 2 tipos de usos principais, que são eles no Novo Testamento. Ele é usado tanto para assinatura ou lacre, e também o selo indicava a identidade ou propriedade, quando indicava que apenas alguém autorizado por aquele que selou teria o direito de abrir. Aqui eu abro mais uma vez uma aspas e trago um assunto que é muito tratado hoje em dia. Quando pastores
pregadores dizem para você: não deixe ninguém, não deixe qualquer um que eu falo, pessoas que você não conhece, pôr a mão na sua cabeça. Por quê? Porque só tem autoridade quem é autorizado. E a autoridade está ligada à unção. E unção está ligada à responsabilidade. Então, só tem autoridade quem tem responsabilidade com Deus que o autorizou. Só tem autoridade quem tem a unção de ser responsável nas coisas de Deus, responsável na sua vida secular, responsável com a sua família. Porque a responsabilidade é o princípio de tudo. Porque Deus, em momento algum, Ele falta com responsabilidade conosco. A todo momento, Ele prometeu nos guardar, Ele nos guarda. Ele prometeu ser fiel, Ele é fiel. Então devemos nós assumir a responsabilidade de sermos assim também. Porque se nós queremos ser autorizados por Deus para sair lá fora e fazer o ID de Cristo, para sair lá fora, curar enfermos, levantar paralíticos, devemos ter responsabilidade espiritual. Porque é através da responsabilidade que alcançaremos a autoridade que vem de Deus. Eu continuo o texto aqui no versículo 5 ao versículo 7, que nos diz: então um dos anciãos consolou-me afirmando. E aqui, irmãos, eu quero ler da maneira que eu imaginei aqui um diálogo entre João e aquele ancião. Então, um dos anciãos consolou-me afirmando: não chores. E aqui na minha versão tem uma vírgula. E nessa vírgula eu imagino João olhando para aquele ancião e dizendo: como que eu não vou chorar se não há ninguém digno de abrir o livro e desatar os selos? Como que eu não vou chorar se aquilo que há de se cumprir não pode se cumprir porque não há ninguém digno? Porém, eu imagino um ancião dizendo para João: João, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu, para abrir o livro e desatar os selos. E eu imagino aqui, irmão João, olhando para aquele ancião e se perguntando: quem é esse leão da tribo de Judá? Quem é essa raiz de Davi? E o Senhor me traz à memória, irmãos, a chamada de João. Quando João ali estava pescando, e Jesus o chama, eu imagino aquele ancião dizendo: lembra, João, aquele que disse que você não seria mais pescador de peixes, mas pescador de homens? Lembra, João, aquele que foi morto, mas no terceiro dia ressuscitou? Lembra, João, aquele que gritou, porque João estava nos pés da cruz: está consumado? Lembra, João, quando você pensou em desistir, João, e ele apareceu na beira da praia enquanto você pescava, João? Aleluia. E te chamou, João, e te disse: filho, você tem o que comer? Ele te chamou, João, e te perguntou: filho, você tem o que beber? E aí João olha para Pedro, irmãos, e diz: Pedro, eu conheço essa voz. É o mestre Pedro que nos chama, aleluia. Porque ali eles já tinham desistido de tudo. Ali eles já tinham dito: eu não vou mais pescar homens, eu vou voltar para o mar, porque eu acho que o meu lugar é pescando peixe. Sabe, Deus, eu acho que aquilo que o Senhor me prometeu não vai se cumprir. Eu acho que a tua promessa já foi por água abaixo. Eu acho que eu não vou pregar mais. Eu vou me esconder, Senhor. Vou jogar tudo fora, vou jogar tudo por água abaixo. Mas ali Jesus apareceu para nós e disse: filho, você tem fome? Eu tenho pão e peixe para te dar. Filho, você tem sede? Eu sou a água viva que desceu do céu. Oh, glória a Deus, aleluia. E quantos de nós, irmãos, nos encontramos assim como João e Pedro, olhando para um lado e para o outro, pescando a noite inteira,
e não pegamos nada. Tentamos a noite inteira, clamamos a noite inteira, Senhor, tem misericórdia de mim, nada acontece. Ficamos a noite inteira ali tentando, fazendo os nossos rituais religiosos. Ó Senhor Santo, grandioso Deus. Mas foi louvado que nessa noite o Senhor não quer religiosidade. O Senhor, Ele não quer religiosidade, aleluia. O Senhor quer aquilo que Ele disse: quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora o teu Pai em secreto, porque o teu Pai que te vê em secreto te honrará, aleluia. O Senhor não quer religiosidade, mano. Sabe o que a religiosidade faz conosco? Atos capítulo 3. Pedro e João estavam entrando na porta do templo e havia ali um paralítico. E ele olha para os dois e pede moeda, pede esmola. Na verdade, ele não olha, ele apenas pede, porque ele estava tão sem esperança da vida que ele já não conseguia mais olhar para cima. Porém, irmãos, Pedro e João olham um para o outro, creio eu, que às vezes eles até podem ter se perguntado. Pedro pergunta para João: João, você tem alguma moeda? Não. E você, Pedro? Tem? Também não tem. Só que aí Pedro olha e diz: não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Cristo, levanta-te e anda. Mas continuando sobre a religiosidade, aquele jovem se levanta com a ajuda dos dois e entra no templo pulando. Sabe o que a religiosidade faz? Aqueles que estavam lá dentro, que passarem der esmola, olham e ficam espantados. Mas Pedro adverte-os dizendo: por acaso vocês não sabem da autoridade que receberam de Deus? Por acaso vocês não sabem do poder que o Espírito Santo veio dar a vocês? Não foi essas palavras, mas eu estou dizendo com as minhas, porque era esta mensagem que Pedro queria transmitir a eles. A religiosidade, irmãos, faz com que nós nos tornemos tão cegos, que passamos pelas pessoas e elas nos pedem esmola, e nós damos esmolas. Nós temos algo dentro de nós a mais para dar a eles, mas nós só damos aquilo que eles pedem. Porque nós estamos tão confortáveis religiosamente. Está tão bom ficar como um crente de banco. Está tão bom. Eu não prego, eu não canto, eu venho aqui. Às vezes nem dou glória a Deus, só venho por vir. Está tão bom. É tão confortável dar apenas esmolas. Porque dando esmolas, você só alimenta a podridão da vida do outro. Porque dando esmola, você só aumenta o tempo de sofrimento daquele que está precisando de uma cura espiritual, de uma restauração espiritual. Você vê claro e objetivo. Quantas vezes já não bateu um andarilho na sua janela, te pedindo pão, e você deu pão? Sendo que dentro de você tinha um pão que realmente mataria a sede dele, que ia libertar ele das drogas, da bebida, que até poderia tirá-lo da rua, mas você só deu aquilo que o corpo precisava. Você só deu aquilo que iria satisfazer o corpo, mas a alma estava chorando, pedindo mais. Quantas almas estão chorando, pedindo mais, mais e mais, e nós estamos aqui sentados, cultuando os dias de domingo, às vezes viemos nas quinta-feiras, terça-feira nem se fala. Está tudo bem? Não está tudo bem, igreja? Até quando vamos ficar assentados esperando Cristo voltar e nos encontrar de mãos vazias perante a sua presença? A minha salvação está tudo bem, vou chegar lá, vou receber a coroa. A coroa é para quem tem obra. O galardão você recebe, mas a coroa é para quem tem obra. Glória a Deus. E como estão as suas obras perante Deus? Quantos você já falou do amor de Cristo? Quantos você já falou que Jesus pode transformar, que Jesus pode curar, que Jesus pode salvar? Não está tudo bem.
Não adianta acharmos que está tudo certo. Chegamos aqui e cantamos: o Rei está voltando, o Rei está voltando, e as almas lá chorando, nós não vamos as buscar. E aí, igreja? É dura esta mensagem, mas o Senhor está dizendo: eu não vos dei espírito de covardia, mas sim de ousadia. O Senhor não nos deu espírito de covardia para ficarmos aqui dentro, limitados dentro de quatro paredes, achando que está tudo certo. O Senhor nos deu um espírito de ousadia para sairmos nas ruas, doa quem doer, pensem o que pensarem, dizendo: Jesus Cristo está voltando. Arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A voz do que clamava no deserto, João Batista, deve continuar ecoando dentro de nós. A voz de João Batista não se calou, porque a igreja também não vai se calar. E a mensagem continua a mesma: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Aí a gente pensa aqui dentro: vou me arrepender de quê? Da mentira, da fofoca, da confusão, das intrigas, dos palavrões. Amém, crente não xinga. Eu ouvi um pregador dizendo que não precisa passar um dia ou uma semana com você para saber aquilo que você absorve. Só basta passar 20 minutos conversando com você, porque aquilo que sai da sua boca, seu coração está cheio. Se da sua boca só sai porcaria, seu coração está cheio de porcaria. Mas se da sua boca saem palavras para a vida eterna, seu coração está cheio do poder de Deus. Como estamos vivendo, igreja, perante a sociedade atual? Perante a homossexualidade, perante a prostituição, perante tantas coisas, a criminalidade, qual tem sido o posicionamento da igreja? No Rio Grande do Sul, qual tem sido o posicionamento da igreja? Você tem orado por eles? Você tem pedido para Deus restaurar as famílias? Jesus está voltando, igreja. Até quando? Até quando vamos ficar cocheando em meus pensamentos? Uma hora eu estou aqui, outra hora eu estou aqui, uma hora eu estou na igreja, uma hora eu estou no mundo, uma hora eu estou pregando, outra hora eu estou falando palavrão. E aí? Uma hora eu estou cantando aqui, uma hora eu estou cantando lá. Até quando vamos ficar cocheando meus pensamentos? Mas continuando aqui no texto, irmãos, versículos 8 ao versículo 12. E assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então reparei e também ouvi a voz de grande multidão de anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e de milhões de milhões. Eles proclamavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber a plenitude de poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória. Deus, aleluia. Aleluia. Irmãos,
E aqui, antes de prosseguir, eu volto no versículo 6, onde eu dizia aos irmãos que eu imaginava um diálogo. E quando o ancião diz aquilo para João, João disse: nisso aconteceu que reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia estar morto e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. Irmãos, engraçado que aqui não diz que ele parecia estar morto. E agora me trago à mente quando Jesus aparece a Tomé. Porque Tomé não estava crendo que Jesus tinha ressuscitado. E quando Jesus aparece, Jesus diz a Tomé: Tomé, põe dentro. Põe dentro das minhas feridas, Tomé. Está vendo a minha costela, Tomé? Fui ferida por ti. Está vendo, Tomé, os meus pés furados? Foi por ti. Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Meu Deus! Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Ei, Tomé, o que tu fazes por mim, Tomé? Sabe por quê, irmãos? Algo que me chamou a atenção a semana inteira. Barrabás era eu. Barrabás era você. E disseram: solta Barrabás e crucifica Jesus. Sabe o que estavam dizendo? Solta o Cauã. Às vezes pensamos, aquela multidão estava cheia de ódio. Eu já olho além. Ali era o Espírito Santo de Deus, sabendo a obra que viria através de nós, dizendo: solta a igreja e crucifica Jesus. Solta o povo que vai morar no céu e crucifica Jesus, porque se ele não morrer, eles não sobem. Tudo que ele sofreu foi por mim, foi por você. O sacrifício de Cristo, primeiramente apontava para o Pai, e segundo apontava para você. E o que você tem feito em questão a isso? Será que a sua vida tem sido como aquilo que Paulo disse? Rogo-vos, amados irmãos meus, que ofereceis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Será que temos feito com aquilo que Jesus sofreu por nós tenha valido a pena? Será que nós temos feito com que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, onde Jesus já não tinha mais sangue para derramar e o seu sangue se misturou com água? Cristo já tinha sangrado tanto, mas tanto por nós, nas chicotadas. E eu abro parênteses agora. Imagine Jesus tomando aquela chicotada. A história fala que o chicote tinha espécies de lâminas. Era muito afiado porque o couro era muito grosso. Imagina a dor de Jesus. Cada chicotada. Em cada chicotada. E imagine que cada chicotada que Jesus tomava, ele estava dizendo: essa é pelo Léo, essa é pelo Simon, essa é pela Bela, essa é pela Vitória, essa é pela Amélia, essa é pela Carol, essa é pelo Júnior, essa é pela Ariane, essa é pela Imaculada, essa é pelo irmão Lázaro, essa é pela Eliana, essa é pela irmã Cida, essa
é pela Lorena, essa é pela Franciele, essa é pela Tabata, essa é pela Danielza, essa é pela Poliana, essa é pela Brenda, essa é pelo nosso irmão Zé, essa é pelo irmão Vanderlei, pelo irmão Geraldo, pelo irmão Maurício, pelo irmão Carlos. Cada chicotada que Jesus tomava, ele está dizendo: é por ti que eu estou sofrendo aqui. E o que é que nós temos feito? Aleluia! Até quando, igreja, vamos brincar com o sacrifício de Cristo? Aleluia! Foi muito doloroso para que a graça nos alcançasse. Não brinquemos com ela. Aleluia! Foi muito sofrido aquilo que Jesus passou para que pudéssemos estar aqui. Aleluia! Glória, aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Oh, glórias a Deus, aleluia! Versículo 13 e 14 diz: em seguida ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que exclamavam ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes bradavam amém. E os anciãos igualmente prostraram-se e adoraram. Coloque-se em pé, igreja. Aleluia. Glórias a Deus. Jesus tudo sofreu por amor. Nos deixou um mandamento: ama o teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como ti mesmo. O teu próximo, sabe quem é o teu próximo? O seu vizinho que você não conversa. Sabe quem é o teu próximo? O teu familiar que você não conversa. Sabe quem é o teu próximo? Aquele que você abandonou na beira do caminho, se esquecendo que uma vez você também já foi aquele que estava caído, e o bom samaritano te encontrou. Todos fomos encontrados pelo bom samaritano. Estávamos caídos, machucados pelo pecado, pelos açoites do pecado. Éramos o alvo da ira de Deus, mas Cristo veio, aleluia. Cristo veio, se preparou durante 30 anos. Viveu um ministério de 3, morreu. Depois de 3 dias ressuscitou. E antes de subir ao Pai, Ele nos disse: eu não vos deixarei órfãos. Eu não vos deixarei órfãos. Dentro de poucos dias enviarei sobre vós o meu Espírito Santo. Foi o que Jesus disse. E sabe por que Jesus derramaria do seu Espírito Santo? Para que tivéssemos autoridade para pregar na Judéia, Samaria, Jerusalém e até os confins da terra. Sem a autoridade do Espírito Santo, não adianta, que nós não vamos conseguir fazer nada. Pode sair lá fora, fazer o barulho que for, mas sem o Espírito Santo para convencer o homem do pecado, da ira e do juízo, não vai adiantar de nada.